Paz, que Deus continue abençoando e dando sabedoria a todos vocês, para que possam assim conduzir as suas famílias, dando a educação necessária para os seus filhos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 1, quando nós assim estamos estudando, agora nos versos 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, nos versos 14 e 15, da palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, de uma forma, de uma maneira especial, Pai. Nós não podemos reclamar do teu amor, Pai. Pelo contrário, nós somos constrangidos por esse amor que nos ajuda cada dia a prosseguir caminhando, Deus, ao teu lado. Por isso, Pai, fala conosco através da tua palavra, que o pregador, o mensageiro dessa noite, o arauto dessa noite, não venha falar dele, mas ele fale de ti, Pai, somente de ti. Por isso, Pai, eu te agradeço, obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podeis sentar. Só tirar o dedo daqui. Ok. Nós que estamos estudando o Evangelho de Marcos, já vimos o autor, que trata-se de João Marcos, filho de Maria, ali de Jerusalém, uma mulher que hospedava os apóstolos, os discípulos, e que era uma casa aberta ali para as orações. E João Marcos, ele cresce ali, naquele ambiente de paz, naquele ambiente onde ele escuta a palavra, onde ele auxilia os discípulos. E aí ele escreve esse evangelho, o Evangelho de Marcos, que é um resumo do ministério de Jesus, quando ele fala ali também de que Jesus seria levantado no meio de um reinado romano, onde os romanos tinham ali o seu império baseado na força, na guerra, na batalha. E Marcos escreve o Evangelho dizendo: eu vou apresentar um para vocês, esse sim é o Rei dos Reis, este sim é o Senhor dos Senhores. E agora nós estamos lendo agora 2 versículos que trata exatamente da mensagem de Jesus, do início do ministério de Jesus ali na Galiléia. O objetivo deste livro, ele foi escrito para os crentes que moravam ali em Roma, quando ele mostra que aquele que foi crucificado, na verdade, era o Filho de Deus. Roma era a capital do império, que valorizava exatamente a força, o poder e o domínio. E quando se trata da ideia de um Messias, de um rei, e de um rei que havia sido crucificado, de um rei que havia sido rejeitado, de um rei que havia sido humilhado, torturado, morto, aquilo soava como algo estranho.
porque os romanos esperavam um rei forte, um rei que viria com toda a pompa, com todo o seu exército, com toda a sua força, com os seus carros, com os seus guerreiros, com as suas espadas afiadas. Mas ali entra um rei simples, sentado sobre um jumentinho, entrando em Jerusalém, não para uma batalha, mas para morrer pelo seu povo, para morrer por mim e morrer por você. Amados, o que Marcos está mostrando é que o sofrimento de Jesus seria necessário para a salvação do seu povo. E na verdade ele era o verdadeiro Filho de Deus, aquele que virá em glória para reinar sobre tudo e sobre todos. Marcos, ele se concentra mais nas ações de Jesus do que nas palavras de Jesus. Ele se preocupa mais com as atitudes. Por isso o Evangelho de Marcos ele é mais curto. Ele só tem 16 capítulos, mas que nos fala muito bem, porque ele foca exatamente nos atos de Jesus. E os atos de Jesus demonstram o seu grande poder, demonstram a sua grande autoridade. O início do Evangelho de Marcos tem 3 episódios que nós já conhecemos, que seria o início da sua mensagem, da sua pregação na Galileia. Primeiro, a aparição de João Batista, quando João Batista apresenta Jesus como alguém maior do que ele, como alguém que ele não era digno nem de se abaixar em adoração e desatar ali os cadastros da sua sandália. João Batista ainda diz: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com fogo e com o Espírito Santo. Depois nós vimos o episódio de Jesus sendo batizado. Ele é batizado por João Batista para se cumprir as Escrituras. Depois ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali então ele é tentado por 40 dias e 40 noites. Jesus sofre todas as tentações que um homem é capaz de sofrer. Todas as tentações. E por último ali a gente vê algumas no final, quando Satanás diz: pega essas pedras, se tu estás com fome, e se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e se alimenta delas. Queridos, agora em Marcos 14:15, Jesus vai para a Galileia, e ele vai pregar que o tempo está cumprido, e ele vai dizer: crede no Evangelho. E o que podemos aprender de Jesus a respeito dessa mensagem que ele pregou durante o seu ministério? Talvez você esteja se perguntando: que mensagem é essa? O que Jesus está pregando quando ele diz: o tempo está cumprido? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui entre os versículos 13 e 14, decorreu-se cerca de 1 ano. E então ele vai para a Galileia, onde ele faz o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Ele transforma a água em vinho. Ele transforma a água em vinho. É ali quando ele começa o seu ministério, e ali João é quem faz essa menção ali no João capítulo 2. Depois ele volta para a Judéia para celebrar a Páscoa. E depois que ele volta para a Judéia para celebrar a Páscoa, ele entra no templo e ele purifica o templo. Está lá em João capítulo 3, onde à noite ele tem um encontro ali com Nicodemos.
E ele diz para Nicodemos: você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Queridos, depois que acontece todo esse episódio, que Jesus purifica o templo, que ele expulsa ali os vendedores do templo, e à noite ele encontra-se com Nicodemos, ele começa então a pregar abertamente em Jerusalém, a respeito desse reino de Deus. E o que acontece? Começa a hostilidade. Naquele momento então ele começa a ser perseguido. Os fariseus, os mestres das leis, aqueles que estão ali, os religiosos, começam a persegui-lo. Então, quando ele recebe a notícia que João Batista é preso por Herodes, então ele sai mais uma vez de Jerusalém. Veja que Jesus, ele está em Jerusalém, depois volta para Galileia, depois volta novamente para Jerusalém, e aí então ele tem a notícia de que João Batista foi entregue, foi preso. E aí então ele começa a pregar abertamente a respeito do reino de Deus. Queridos, ele vai para a região da Galileia, e no caminho ele passa ali por Samaria, João capítulo 4, onde ele tem um encontro ali com a mulher samaritana. E naquele momento ele diz: a única fome que eu tenho é de poder fazer a vontade do meu Pai. É quando ele encontra ali aquela mulher que se converte e que passa a pregar ali em toda a região. Qual foi a ocasião? Versículo 14, Marcos capítulo 1. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Interessante que nós só vemos os detalhes da prisão de João ali no capítulo 6 de Marcos. Mas é uma história meio embaraçosa, porque antes de Jesus ir para a Judéia, ou de ir da Judéia para a Galileia, Herodes tinha se casado com Herodias, e Herodias era a esposa do irmão de Herodes, Filipe. E há uma confusão ali, porque tem adultério no meio. E a mulher fica chateada, fica irritada com João. E aí então ela começa a procurar um meio de se vingar. Obrigado, irmão. Daquilo que era uma situação pecaminosa, uma relação pecaminosa, e que de certa forma foi publicada de maneira aberta, quando João começa a denunciar aquele ato. Herodias estava adulterando, e também de maneira pública. Mas João havia conversado também de maneira particular com Herodes. Herodes não se importou tanto. A mulher sim, essa ficou muito irritada, e também não gostou de ser chamada de adúltera. Ela então não gosta e pede para que o seu esposo pudesse prendê-lo. Eu acredito que todos conhecem essa história. Depois que, em outro episódio, há um momento em que a filha de Herodias dança ali, e aí então o rei diz: o que você pedir eu te dou, qualquer coisa, até o meu reino eu te dou. E ela disse, foi lá onde está a mãe disse: pede a cabeça de João Batista num prato. E foi dito e feito. Como o rei já tinha dado a ordem, já tinha dado a sua palavra, então João Batista foi decapitado. E sua cabeça ali foi levada em uma bandeja, em prato.
Por que Jesus começou seu ministério público depois que João foi entregue, foi morto? Primeiro, para se cumprir o que João tinha dito, porque ele disse: depois de mim virá alguém maior. E quando a gente olha para o que João Batista está pregando, ele está pregando o arrependimento em Cristo. E agora Cristo iria pregar não só o arrependimento, mas também a justiça. Porque Jesus iria batizar com o Espírito Santo, mas ele também iria batizar com fogo. A Bíblia diz que ele iria pegar uma pá, iria separar a palha de um lado, iria separar o trigo do outro. O trigo ele iria colocar no celeiro, e a palha ele iria tocar fogo. Então a pregação não é apenas de arrependimento, mas é também de justiça. Jesus estava esperando aquele momento para que se cumprisse toda aquela palavra que tinha sido profetizada. E talvez você esteja se perguntando em que consistiu o ministério de Jesus. Quando nós olhamos aqui do final do versículo 11 até o versículo 13, a palavra diz assim: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Ou seja, começava ali o ministério consistente de Jesus. O versículo 14 ainda diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Quando Jesus chega na região da Galileia, ali ele começa agora a pregar publicamente. Jesus pregava nas vilas, nas praças, nas aldeias, ali no meio do povo ribeirinho, porque aquela região tinha o mar da Galileia, e tinha muitos povoados de pescadores. E Jesus então começa a pregar ali naquelas regiões. Ele traz uma mensagem de Deus. Ele começa a proclamar, ele começa a pregar o Evangelho de Deus, que era o tempo da sua mensagem. Nós podemos lembrar aqui que o verbo pregar é o mesmo verbo proclamar, que era um verbo usado quando o arauto do rei recebia uma ordem do rei, e aí então o arauto pegava um cavalo e ele saía nas comunidades, ele juntava o povo numa praça, ele abria ali o pergaminho, os rolos, os livros, e ali então ele começava a dar o recado, a proclamar. E esse verbo proclamar tem a ideia de falar alto, tem a ideia de dizer alto, tem a ideia de falar a alma. E Jesus ele começa a falar essa mensagem do rei. Ele é o nosso arauto. E ele pegava também, ele reunia a população. Jesus, ele fazia praticamente a mesma coisa que um arauto fazia. Publicamente ele pregava a boa nova do Rei dos Reis. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. E quando a gente entende isso, a gente olha lá para o livro de Romanos, capítulo 10, onde a palavra de Deus diz: quão formosos são os pés daqueles que proclamam, que pregam a palavra de Deus, quão lindos, quão bonitos são os pés daqueles que falam, que dão
daqueles que falam das boas novas, das notícias alegres, das notícias que vão fazer as pessoas felizes. E isto era o que Jesus proclamava. Ele tinha uma boa notícia da parte de Deus. E é isso que o Evangelho quer dizer, ou seja, Deus está trazendo uma boa notícia, algo novo para vocês, que vai alegrar o coração de todos. Jesus chega, agora ele começa a pregar publicamente, ele traz uma mensagem do seu Pai, de Deus. Essa mensagem é uma boa notícia, é algo novo. E quais eram as boas notícias? Em que sentido essas notícias eram boas? Primeiro, porque o tempo está cumprido. Segundo, porque o reino de Deus está próximo. Terceiro, Jesus apresenta aqui duas demandas da boa notícia. Primeiro, arrependei-vos. Segundo, crede no Evangelho. Amém, queridos? Ele traz uma boa notícia. Essa notícia vai alegrar o coração de todos, mas é necessário fazer duas coisinhas aí. Duas coisas importantes. Uma delas é se arrepender, e a segunda é crede no Evangelho. Por que era uma boa notícia? O tempo está cumprido. A palavra tempo aqui, ou tempo, claro, tem duas palavras aqui que pode ser usado na língua grega. A primeira é cronos. A palavra cronos é aquela palavra que a gente pode medir no relógio, o tempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 3 dias, 24 horas, minuto. Tem também a palavra kairos. A palavra kairos, ela significa ocasião oportuna. Significa tempo certo, momento correto. O tempo da intervenção divina. O tempo de Deus. Exemplo, quando Paulo fala na plenitude dos tempos, ele está dizendo kairos. Porque ele está falando não de um tempo de relógio, em que você talvez esteja contando aí, será que o pastor não vai terminar essa mensagem? Ou será que o pastor vai continuar mais um pouquinho? Mas o tempo de Deus é o tempo que vem no momento certo, porque vem do coração dele. Em outras palavras, Jesus está dizendo que aquele momento em que ele está pregando foi determinado por Deus. A que Jesus está se referindo? Jesus, então, ele estava se referindo àquilo que os profetas de Israel tinham dito. Eles tinham profetizado que um dia o Messias iria chegar, que um dia a nação de Israel ia ser restaurada. Jesus estava pregando que o reino de Davi outra vez seria levantado através de um descendente do rei. Jesus estava pregando que o Espírito Santo ia ser derramado sobre todas as nações, inclusive sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas era algo diferente daquilo que os judeus tinham aprendido. Era algo diferente daquilo que os judeus acreditavam. Porque, como eu já falei, os judeus acreditavam em um rei político, um rei guerreiro, cheio de força, um rei sanguinário que iria libertar o seu povo. Diferente e muito diferente de um rei como o nosso. Um rei simples, um rei
pobre, um rei que, ao invés da espada, usa o seu amor para com as pessoas. O reino de Deus está próximo, próximo no sentido de muito perto. Jesus está dizendo: olha, chegou o reino, olha eu aqui. Porque o reino de Deus estava próximo, ou seja, aquele que seria o libertador do seu povo estava presente no meio do povo, e não no sentido de tempo, mas de presença. Jesus estava ali, o reino de Deus estava próximo, só precisava de duas coisas: uma, se arrepender, e a outra, crer naquilo que Jesus estava pregando. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, Jesus chegou. Ele estava falando da compreensão do que os judeus tinham ali. Ele avança, mas ele discorda, porque o povo de Israel pensava que o reino de Deus não seria o reino de Deus, mas o reino de Israel, que Israel seria uma nação forte, seria levantado um novo reino, e aquele rei, ele seria algo muito valente, iria libertar o povo, e agora todas as nações viriam de toda parte da terra para se curvar a Israel. Mas não é isso que Jesus está falando. Ele não está falando de um reino político ou militar, ele está falando de um reinado de Deus sobre os corações quebrantados. Estava vindo um reino que viria sobre o coração do seu povo e também sobre os outros povos que seriam agregados. O tempo estava cumprido. Em que sentido? Essa era uma má notícia também. Era uma boa notícia, porque Jesus estava dizendo: o reino de Deus está próximo, estou aqui. Mas como é uma má notícia? Ela é má notícia porque o rei está ali, chegou. Aí você imagina, nós somos pecadores, nós não queremos nada com Deus, nós somos um povo rebelde, a gente nasce com essa tendência do mal, do pecado, da injustiça. Nós chegamos nesse mundo rejeitando o domínio de Deus no coração. Nós não queremos estar debaixo, olha o que acontece. Nós não queremos estar debaixo do controle da soberania de Deus. Nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Nós queremos viver da maneira que nós achamos certo. Nós queremos gastar o nosso dinheiro naquilo que nós queremos. Em que sentido o reino de Deus está próximo? Isso significa que o rei ao qual nós rejeitamos está próximo. Em que sentido essa é uma boa notícia? Porque o rei poderia dizer: vocês me rejeitaram, agora eu não quero nada com vocês. Mas é uma boa notícia, porque esse rei, esse Jesus que está agora próximo de nós, ele não quer o nosso mal. Pelo contrário, ele quer nos reconciliar com ele. Ele quer nos chamar para fazer as pazes com ele. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho de Deus. O reino de Deus está tão próximo que nós podemos entrar nele. Basta nos arrependermos, basta ter fé em Jesus. O tempo está cumprido, as promessas se cumpriram, o Messias chegou. Mas para entrar nesse reino, se reconciliar com este rei, vocês precisam se arrepender.
Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam renunciar às suas vontades. Vocês precisam se curvarem diante desse rei. Vocês precisam crer no evangelho desse rei, nesse Messias que é o Jesus. Mas se isso não acontecer em seus corações, e se rebelarem contra Deus, o que vai acontecer? Exatamente aquilo que João Batista disse: o machado está posto sobre a raiz. Aquele que não se arrepender, aquele que não der bons frutos, ele será cortado e ele será lançado no fogo. Amém? Eu vou repetir o que está escrito. Veja o que João Batista diz: o machado está posto. Aquele que não se arrepender, aquele que não produzir bons frutos, ele será cortado e será lançado no fogo. Eu me lembro da passagem que nós falamos ontem, ou melhor, antes de ontem, no culto de oração. Buscai o Senhor e vivei. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O machado está posto, mas através do arrependimento, através da fé, nós podemos adentrar nesse reino. Essa é a pregação de Jesus. O tempo chegou, o dia da salvação, o dia da redenção. O rei está vindo. O reino de Deus está próximo. Esse rei vos chama para a reconciliação. E o caminho para a reconciliação é se arrepender e ter fé nele. Queridos, quando os judeus viram esta palavra, eles disseram: mas Jesus, nós vamos se arrepender de quê? Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa, nós vamos se arrepender de quê? E quem é você? Porque nós guardamos os mandamentos. E aí nós lembramos do jovem rico. O jovem rico conhecia os mandamentos desde criança, desde a infância. Talvez você que está aqui essa noite, talvez você possa dizer: eu conheço Jesus, eu já vim a essa igreja algumas vezes, eu sei que eu não devo matar, que eu não devo roubar, que eu não devo mentir. Talvez você diga: religião não salva. Religião não salva mesmo não, querido. Só quem salva é Jesus. Para Jesus, o reino de Deus viria em duas etapas. A primeira etapa, Jesus vinha para se reconciliar com seus súditos. Na primeira vez ele vinha oferecendo perdão. Na primeira vez ele vem para morrer na cruz. Na primeira vez ele vem para se entregar pelos seus servos. Ele vai se humilhar. Ele vai ser rejeitado. Ele vai sofrer a morte de cruz, a pior morte de todos os tempos.
nunca houve uma pior. E era exatamente isso que o judeu não entendia, porque mesmo que eles lessem Isaías 53, quando ali está escrito: Ele foi morto, Ele foi moído pelos nossos pecados, Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, Ele foi tosqueado pelos seus tosqueadores. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Ainda que os judeus pudessem ler essa passagem, eles não compreendiam. Amados, o reino de Deus é espiritual, Ele está no meio de nós, Ele está dentro de nós. Jesus, Ele prega isso, Ele fala da conversão dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender, para que Ele possa reinar em nossos corações. Jesus é invisível, Ele é invisível hoje através do Espírito Santo aqui, mas Ele está entre nós, Ele está no meio de nós. Mas esse rei morreu, mas a Bíblia também diz que Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo, Ele está sentado à direita do nosso Deus. Ele virá, como diz a música de um amigo meu, Ele virá. Nós não sabemos o tempo, mas Ele virá a qualquer hora. Pode ser agora, pode ser amanhã, mas Ele virá. Não esqueça disso. Jesus virá. E quando Ele vier, os ímpios serão lançados no inferno. Satanás será lançado no inferno. Ali Ele vai julgar todas as nações. Ele vai estabelecer o novo céu, a nova terra. Essa terra onde reina a justiça, onde nós estaremos com Ele para todos sempre. Queridos, os judeus não compreenderam isso. Como eu já falei, eles esperavam um rei político. Mas nem Pedro compreendeu isso. Quando Jesus disse que ia ser morto na cruz, ele disse: de maneira nenhuma, Senhor, jamais tu vais ser morto, jamais. Nem os discípulos compreendiam. Por isso Jesus pergunta para eles: quem eu sou para vocês? Quem eu sou para as nações lá fora? Quem eles dizem que eu sou? Jesus, quando Ele entrou em Jerusalém, eles disseram: Hosana, bendito é o Rei. Eles pensavam que Jesus ia tomar Jerusalém à força. Mas Ele veio para ser crucificado. E só depois que Ele ressuscitou é que os discípulos entenderam que o reino de Deus estava ali. Porque primeiro, Jesus veio como servo. Segundo, Ele virá com toda a sua glória. O reino de Deus já veio, já começou, já está entre nós, e agora nós estamos aguardando a sua segunda vinda. Aprendemos que para entrar no reino de Deus nós precisamos de duas coisas: se arrepender e crer no Evangelho. Esse reino precisa ser apresentado em sua plenitude, ou seja, a sua volta. Os sinais do reino de Deus estão entre nós. Se Deus está entre nós, nossos corações devem estar quebrantados, prontos para pedir perdão e também para perdoar. Se o reino de Deus está entre nós
Nós precisamos pedir perdão, sem arrogância, sem deboche, sem hipocrisia, humilde. Para não guardar rancor, para não guardar mágoa, saber perdoar o seu próximo. Eu pergunto, nós estamos vendo sinais disso aqui entre nós? Ou será que nós estamos aqui para fazer só cobranças injustas? Porque quando a gente olha para o outro, tira o cisco do teu olho, querido, a gente esquece que tem uma trave no nosso olho. O outro sinal é a fé. Você tem levantado, ou melhor, tem levado uma vida de fé? Você tem orado, você tem jejuado, você tem buscado ao Senhor de verdade? Você é feliz em servir a Jesus? Nós temos vivido um reino de força ou um reino no Espírito? Nós temos vivido um reino de violência ou um reino de amor? Como está sendo a sua fé? Como você tem vivido esses dias em que nós esperamos a Jesus? Nós somos uma igreja unida, temos o mesmo pensamento. Se o reino de Deus está aqui, se o reino de Deus está próximo, os nossos corações devem estar quebrantados. Que Deus abençoe grandemente nossas vidas. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Deus é maior do que tudo, maior do que tudo, que todos. Deus é maior do que o nosso pecado. Deus é maior do que as nossas injustiças, porque nem mesmo a nossa justiça vale alguma coisa. Pelo contrário, a nossa justiça é como trapo de imundície. A nossa justiça não vale nada. Queremos entrar nesse reino? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a pregação de Jesus. Ela foi pregada ontem, é pregada hoje e será pregada até a sua volta. Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero fazer um convite. Você que ouviu a mensagem de Jesus, não foi minha? Quando ele diz: o tempo está próximo, crede no Evangelho, o tempo está cumprido, e se arrependam. Há alguém essa noite quer entregar sua vida para Jesus, receber a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Alguém que ouviu a palavra, que ouviu o Evangelho, sentiu no coração, porque não é o pastor que convence o homem, não é o pastor, é o Espírito Santo. Esse convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem alguém essa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Levanta a mão, quero orar por você. Alguém essa noite quer se reconciliar? Se tem alguém no nosso meio que deseja se reconciliar, que estava afastado, ou talvez estava sem igreja, e agora entendeu: eu quero me reconciliar aqui, eu quero voltar para cá, eu quero congregar aqui. Alguém? Em nome de Jesus, levanta a mão. Alguém? Em nome de Jesus.
Venha para cá, meu filho. Há alguém em nome de Jesus? Venha para cá. Venha para cá. Amém. Venha para cá. Para cá. Tem mais alguém em nome de Jesus? Esse é o Juscelino. Esse eu conheço. E aquele é o Diego. Esse também eu conheço. Glória a Deus. Juscelino, eu disse que conheço, né? Juscelino está entregando a vida dele para Jesus, amém? Não está se reconciliando, ele está entregando a vida dele para Jesus. Chegou o dia, né? Juscelino um dia disse: pastor, calma, eu tenho que ainda melhorar algumas coisas. Não tem que melhorar nada, filho. Só quem pode melhorar algo na tua vida é Deus. Se você for primeiro deixar de fazer as práticas do mundo para vir até Jesus, então você não precisa de Jesus, precisa dele, porque Jesus, ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz: os que vêm a mim são os doentes, porque os doentes precisam de médico. Os que são bons não precisam de médico. Mas hoje ele está aqui para a glória de Deus. E o Diego já é um servo de Deus. Mudou, ficou aqui perto, depois foi um pouquinho mais distante. O Diego, que é do Portas Abertas, é um fruto do Portas Abertas. É um projeto do coração de Deus, que Deus tem abençoado. O Diego é um cantor de rap também. Ele prega o evangelho através da música. Eu já ouvi algumas músicas dele. Realmente ele fala de Jesus. E aqui, Diego, ninguém vai te discriminar não, querido. Aqui Deus vai te abençoar, vai te usar muito. O Diego, que tem um trabalho também nos presídios, que prega o evangelho àqueles que estão cativos, presos, e que também trouxe sua família. Amém. Eu vou estar orando pela vida deles, e depois rapidinho a esposa dele vai trazer a neném, para a gente apresentar ela para Jesus. Não precisou nem chamar, ela já veio correndo, né? Vem para cá. Essa menina bonita tem 3 anos de idade, e ela ainda não foi apresentada ao Senhor. Vai ser apresentada agora, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Igreja, vamos ficar de pé, porque nós lemos lá no começo. Eu não sei se os amados lembram, mas há uma grande festa quando um pecador se arrepende, mais do que os 99 que se acham justos. Apenas um que se arrepende. Deus tem abençoado. Vamos orar. Pai de amor e de infinita bondade e misericórdia, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por fazer maravilhas no nosso meio, Deus. Esse é o maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de um ser humano. É recebê-lo como Teu filho. É recebê-lo como um servo Teu que se arrepende. Deus, em nome de Jesus, recebe a vida do Juscelino, Deus, em Teu altar. Nesse momento, Pai, derrama Teu Espírito, Pai,
Primeiro lava, Senhor, ele com o teu sangue. Lava dos seus pecados. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. E nessa hora, Deus, em nome de Jesus, eu te entrego a vida do Juscelino, Deus. Vem fazer morada em seu coração. E que ele nunca mais seja o mesmo. Pelo contrário, agora ele tem o Senhor dentro do seu coração. Abençoa, Pai, teu filho, teu servo. Eu quero te entregar também a vida do Diego, meu Deus, que tem um ministério, que tem um projeto de vida. Que o Senhor, Pai, possa cuidar do teu filho. Que ele possa ser usado grandemente pelo Senhor, Pai, nesse trabalho da pregação do Evangelho, da libertação. E assim, Deus, abençoa teus filhos. Cuida, Pai, das suas famílias, das suas vidas. Obrigado, Pai, por trazê-los até o teu altar. Que nós, como igreja, possamos cuidar muito bem deles. E assim, Deus, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.